Oi, pessoal! Hoje eu vim falar sobre as pistas deixadas pelos dinos. Que pistas será que são essas? Hoje a nossa atividade será na página 14. Essa aqui. Então, as pistas deixadas pelos dinos. Então, eu vou ler esse texto aqui para vocês, certo? Então, diz assim, ó. Os dinos e os seres humanos nunca viveram na mesma época. Os dinos viveram bem antes do homem chegar no planeta, né? Sabemos tantas coisas sobre os dinos porque eles deixaram umas pistas. Como será que é o nome dessas pistas? Sabe como é que é? É os fósseis. Então, agora eu vou explicar o que são os fósseis, tá? Estas pistas podem ser ossos, os dentes, pegadas, cascas de ovos e até cocô e xixi dos dinossauros. Dá para acreditar? Pois é, estas são pistas. Pode ser então ossos, dentes, cascas de ovos, cocô e xixi de dinossauro. Verdade. Os cientistas que estudam os fósseis dos dinossauros, eles são chamados de paleontólogos. Então, paleontólogos são os cientistas que estudam os fósseis. Eles procuram, cavam lá na terra, certo? Nas pedras, nas rochas. Então, pouco a pouco, eles vão juntando pistas, um pouco aqui, um pouco ali, até chegar às conclusões que nos dão uma ideia de como eram esses animais e como eles viviam, como é que eram, eles tão antigos, como é que eles eram, né? A aparência, tudo é devido a essas pistas. Os tipos de ossos, eles juntam um pouquinho de osso aqui, um pouquinho, que eles conseguem. Daí eles vão tendo uma ideia e vão montando a ideia deles. Então, assim, eu vou fazer uma pergunta para vocês, certo? O que será que os paleontólogos, aqui desta imagem que aparece, encontraram, ó? Discuta aí com o pai, com a mãe, com o irmão. Olha essa imagem aqui. E o que será que eles descobriram aqui? O que será que tem aqui, ó? Que tem um paleontólogo escavando. O que será que ela encontrou? Ele encontrou, é um homem, né? Então, o que será que ele encontrou aqui? O que será que tá aqui que ele tá escavando? Então, a resposta você vai escrever aqui embaixo, tem uma linha. Então, o que vocês acham que ele encontrou, vocês vão, ó, escrever aqui embaixo, certo? Pede ajuda para a mamãe. Não esqueça de colocar a data. Então, aqui diz assim, ó. Paleontólogos escavaram um fóssil de dinossauro em San Juan Capistrano, nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil também tem fósseis de dinossauros em vários lugares do nosso país, certo? Então, vocês vão analisar aquela imagem e vão responder a pergunta bem no finalzinho da página. Então, agora eu vou falar sobre o texto aqui da página 15, que é esse aqui. Vocês imaginam o que será que é essa imagem aqui? É um fóssil, mas fóssil de quê? O que parece? É uma coisa assim, ó. Bem fedida. Então, olha só, eu vou ler, tá? Esse texto eu vou ler então agora. Pelos cocôs fossilizados dos dinossauros, os pesquisadores puderam descobrir o que os dinos comiam. Alguns eram herbívoros e outros eram carnívoros. Então, os paleontólogos também procuram restos de cocô e xixi para saber o que eles andavam, o que eles comiam. Por isso que eles sabem que uns eram herbívoros e outros eram carnívoros, tá? O cocô, então, dos dinossauros, ó, ficou tão duro que virou pedra, tá?
virou uma pedra, mas era cocô. Estudando então as pegadas dos dinossauros, os cientistas puderam descobrir que alguns andavam com 2 patas e outros usavam 4 patas para caminhar. Puderam calcular se eles eram grandes ou pequenos e se eles eram leves ou pesados. Por quê? Aqui, ó, nessa imagem é uma pegada de dinossauro. Então, pela posição, se estava mais fundo ou não, isso eles sabiam se o dinossauro era muito pesado ou se ele era mais leve, o tipo de formato. Então, aqui se tinha 2 pegadas é porque ele andava com 2 patas, se tinha 4 é porque ele era quadrúpede, ele andava com as 4 patas no chão, certo? Então, aqui fala assim, ó, tem uma pergunta, na verdade. E como será que os cientistas conseguiram descobrir a existência de dinossauros voadores? Então, conversa aí com o pai e com a mãe e pensem como será que os cientistas descobriram os dinossauros voadores. Se eles aparecem aqui na Terra, esses que eram quadrúpedes, né, que eram herbívoros, carnívoros, tinha cocô de dinossauro. Então, como é que eles descobriram aqueles que voavam? O que vocês acham? Tá? Aí, agora que vocês já viram a explicação, vocês vão responder as questões, tá bom? Então, até mais.